Muy buenos días, muy buenas tardes, América Latina. ¿Cómo están? En nuestro queridísimo ciclo de webinar. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros en este webinar, en estos ciclos que ya llevan más de 2 años, donde llevamos acompañándolos, hablando de transformación, hablando de innovación, de casos de éxito, de cómo ayudarlos en los procesos. ¿Cómo están? Aquí estamos en Santiago con un poco de frío. Hoy día amaneció con algo de lluvia, pero estamos aquí atentos para estar hoy día hablando de un tema muy importante y con una empresa a la cual también le tengo mucho cariño. Estuvieron con nosotros en el primer digital que hicimos nosotros a nivel presencial en Colombia. Estuvieron presentando también cómo ayudar los distintos procesos de transformación y hoy día vamos a estar conversando de ¿cuál es el valor de la automatización en los servicios financieros? ¿Qué es la automatización? ¿Qué podemos automatizar? ¿Por dónde partimos? Y la idea es que nos enseñen, nos expliquen. Para eso va a estar Alan Roque, él es especialista en soluciones de Red Hat, y va a estar también Tiago Sesconeto, quien es gerente de SRE en Banco Neón. Yo me despido porque los voy a dejar a ambos conversando en una pequeña charla que van a tener. La idea es que también ustedes las dudas, las preguntas, las podamos resolver al finalizar esta charla, donde voy a estar con Alan conversando y viendo cómo, cuándo, cómo podemos mejorar y por dónde partimos todo el proceso de automatización en nuestras empresas. Así que yo me retiro y los dejo. Bienvenidos a este ciclo de webinar. Olá, muito obrigado, Patrício, pela apresentação. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela participação em nosso webinar, nossa discussão sobre automação. Nossa ideia de hoje é falar um pouco sobre o valor da automação no segmento financeiro, em serviços financeiros. Tá? Eu sou o Alan Roque, eu atuo como especialista de soluções para o mercado financeiro na Red Hat. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo de longa data, o Tiago Sesconeto, que é o gerente de TI do Banco Neon. Por favor, Tiago, sinta-se à vontade para se apresentar. Bom, primeiramente, obrigado, Roque. Obrigado, Digital Banking, pelo convite. É uma honra estar falando aqui com vocês, principalmente sobre um tema tão entre aspas, novo, porém crítico para nossos ambientes financeiros. Perfeito, Tiago. E hoje, acho que a ideia, Tiago, a gente falar um pouco sobre esse tema de automação. Obviamente, a gente vai direcionar para o mercado financeiro, né? Mas acho legal a gente ter uma linha evolutiva e começar até desmistificando um pouco sobre a ideia de automação, o que é automação, né? E na sua perspectiva, você que tem uma vasta experiência no mercado financeiro, né? E agora aí liderando essa parte tecnológica do Neon, na sua perspectiva, assim, na sua ideia, o que é automação, Thiago? Bom, a automação hoje, ela vai muito além da tecnologia, né? Muito além daquilo que corresponde ao mercado financeiro. Hoje a gente acompanha em qualquer meio, seja dentro de casa, com os nossos aplicativos, os nossos hardwares que compõem o ambiente tecnológico da nossa casa, seja através de um aparelho eletrônico, né? Hoje tem ar-condicionados que funcionam com automação, e hoje tudo é automação. Então, quando a gente fala de o que é automação? Automação é tudo. Tudo que compõe uma praticidade, uma facilidade e que nos torna mais aptos a fazerem trabalhos mais nobres. Então, trazendo isso para um ambiente tecnológico, financeiro, a automação é aquilo que garante que os nossos profissionais consigam desempenhar o melhor papel na melhoria contínua do ambiente, focando naquilo que realmente deve ser focado, né? Perfeito, né? É muito interessante essa dinâmica que você trouxe da automação, né? Que seria tudo, né? O tudo que traz uma facilidade. E a Red Hat identifica muito isso, né, no segmento tecnológico, né? A gente já trabalha na área de TI há muito tempo, então é visível, né, perceptível que
a gente teve uma mudança, uma dinâmica muito maior nos últimos anos, né? Então, se provisionam muito mais servidores, aplicações, né? Ambientes nascem e morrem com uma frequência muito maior, novas soluções de mercado, né? Poxa, se a gente olhar aí 7, 8 anos atrás, a gente trabalhava com 1, 2, no máximo 3 servidores de aplicação, banco de dados. Hoje a gente tem uma infinidade, né? Sim. Ferramentas de monitoração. Então, a dinâmica do mercado está muito ampla, sem falar nas múltiplas arquiteturas, né? Então, a cloud pública, privada, a máquina física, virtual. Então, na perspectiva da Red Hat, a ideia da automação é justamente consolidar, né, toda essa camada, né? Obviamente, a gente não consegue dominar nem entender tudo, né? Então, eu acho que a ideia da automação justamente viabiliza, né, esse controle mediante esse modelo extremamente dinâmico que estamos vivendo, né? E a velocidade também, né? E A velocidade da implementação. sim, sim. Então, Hoje se muda muito, né, também, né? Antigamente eu lembro que a gente estudava algum assunto tecnológico e, poxa, aquilo lá se permeava por 1, 2 anos, né? Hoje em dia, a cada 6 meses, as soluções, 2, 3 meses, as soluções se mudam, sim, né? Tem alterações, realmente. E, Thiago, você até falou sobre gostei muito dessa colocação, né? Automação basicamente tudo, né? Pode trazer facilidade em tudo. Então, pô, entendi que é tudo, mas o que na sua perspectiva, no segmento financeiro, o que nós podemos automatizar, né? O que faz sentido automatizar? sim. Bom, hoje faz sentido no mundo tecnológico. Você comentou sobre instalações, sobre servidores. Hoje a gente automatiza basicamente tudo. E tudo mesmo, tudo aquilo que existe um procedimento, né? Então, a gente fala de redução de MTTR, a gente fala de resposta rápida em incidente, a gente fala em provisionamento de ambientes cada vez mais rápidos. Então, a gente não provisiona 1 ou 2 servidores, a gente provisiona em larga escala. E a automação, o nosso tempo, né, o nosso time para executar tal finalidade, ele tem que ser cada vez mais rápido, né? O mercado financeiro e o mercado tecnológico é sempre 24/7, né? Então, a gente, quando fala de automação, a gente fala de melhores práticas e procedimentos bem elaborados e que seguem sempre o mesmo padrão, né? Como seres humanos, a gente está propenso a falhas. Montando em larga escala ambientes, nem todos eles vão ser iguais. Você pode ter o discernimento e o conhecimento técnico para montar um ambiente, mas das 10 máquinas que você montar, ou dos 10 ambientes, início, meio e fim, sempre vai ter alguma coisa que vai estar diferente. E quando a gente traz isso para a automação, você garante que os recursos eles são idênticos, que a automação ela vai funcionar independente dos meios, ela vai funcionar através de procedimentos bem escritos e vai ser entregue da maneira esperada. De novo, quando a gente fala de automação, quando eu falo tudo, a gente está falando desde o início dos incidentes, desde aquilo que está sendo monitorado e que pode ser remediado ou que pode ser restabelecido de uma forma mais rápida, diminuindo o nosso tempo de MTTR, até provisionamento de ambientes, até conectividade com redes, liberações e regras de segurança. Então, a gente hoje, a automação no meio do tecnológico, ela é um dos pilares principais, né? Eu aqui como gerente de SRE no Banco Neon, uma das disciplinas de SRE é justamente a automação. Você não consegue entregar um produto e garantir a confiabilidade da tua aplicação se você não tiver dentro da sua lógica automações que garantam a resiliência e garantam a confiabilidade, que garantam, inclusive, que esses problemas que possam vir a acontecer sejam resolvidos de forma 100% automatizada, para que você coloque a sua equipe a trabalhar na melhoria contínua do processo e não fazer aqueles trabalhos repetitivos que a gente bem sabe aí ao longo do ramo da tecnologia. Sim. Pô, isso é bem interessante, né? E sempre que eu falo de automação, Thiago, eu gosto muito de desmistificar uma falácia, né? Que diziam que a automação vai roubar o trabalho dos engenheiros, dos analistas, né? Agora acho que não vejo tanto, mas por muito tempo isso percorreu. E, poxa, acho que não é possível, né? Porque acho que na nossa área tecnologia, né? O trabalho, primeiro que ele tende ao infinito, né? A gente pode automatizar uma série de atividades aqui, outras virão, outros projetos, outros desafios. A perspectiva acho que do mercado como um todo, né? Em especial da Red Hat, é que a ideia da automação
está muito na linha do que você falou, né? A gente vê muita automação como um início, né, para tirar essa carga operacional dos times, né, dessa questão de trabalho repetitivo que você falou, de, por exemplo, olha, tem que fazer, por exemplo, uma instalação em X servidores, ou configurar X 100 suítes, roteadores, pô, tem que entrar em um a um, fazer um ajuste. Como você mesmo disse, né, somos todos humanos, passíveis de erro, né, pode ser que um servidor ou outro esqueça um item, um parâmetro. Então a ideia da automação é justamente isso, eu usar aquela inteligência que existe, aquele conhecimento do profissional, do especialista, automatizar aqueles passos, né, numa sequência lógica e garantir que a máquina, o software, né, realize isso para mim aí em larga escala. Né? Então, essa ideia ela é bem interessante, né? E como você disse, a aplicabilidade ela é muito vasta, né? Eu entendo que hoje, falando de tecnologia, segmento financeiro, a adoção da automação, ela, embora tenha várias camadas, ela é muito ampla, ela ganhou muita visibilidade dentro da infraestrutura, né? Principalmente já nos itens que você citou, provisionar servidores, correção de erro, aplicar aí um hardware, né, uma configuração, são bem interessantes, né? Eu lembro que, poxa, a gente tinha equipes gigantescas antigamente para cuidar de grandes ambientes, né? E hoje a gente consegue ter equipes mais enxutas, com especialistas mais focados e automação fazendo esse esforço operacional. Você tocou num ponto muito bacana, que é a questão do mindset, né? Entendo e assim, toda mudança ela gera um certo desconforto, mas é inicial, porque o retorno a partir do momento que você entrega as automações, ele é muito rápido, né? Então, imagina o seguinte, eu tenho profissionais dedicados a trabalhar com operação e sustentação, onde a gente precisa restabelecer o serviço cada vez mais rápido. Só que, através de procedimentos, eu contrato pessoas, né? A gente tem profissionais que são muito mais do que apenas o profissional que vai lá restartar o ambiente para que ele volte à sua funcionalidade. Eu preciso que ele garanta que o meu ambiente não volte a ocorrer o problema. E normalmente na nossa tecnologia e nessa rápida evolução da tecnologia, né, e principalmente no mercado financeiro, qualquer minuto de indisponibilidade é um prejuízo. E esse minuto ele é compensado em cima da automação. Então, fazendo um depara muito bacana, trazendo isso para Remediation as a Service, né, para o famoso self-healing, rodando ele de forma automática para restabelecimento de um ambiente, você tem aí a redução de MTTR em mais de 95%. Né? Isso se for em horário comercial. Agora, se você imagina na madrugada, num feriado, num final de semana, onde a tua equipe de observability, a tua equipe do NOC precisa acionar um especialista para reiniciar determinadas aplicações. Então, o tempo ele começa a ser um pouquinho maior. E com a automação, a gente tem esse viés, né, essa redução. E a partir do momento que você entrega, como eu falei, né, você entrega essa solução, você está dando o benefício dele não ser acordado de madrugada, dele ter a certeza de que ele vai acordar no outro dia e vai tentar pensar em como melhorar aqueles erros que deram na noite anterior e foi corrigido pela automação. Seguindo no ciclo de vida, trazendo isso para self-healing, a automação ela não é um paliativo. A automação ela tem um ciclo de vida quando a gente fala de self-healing, né? Que ela nasce, ela cresce, ela tem que melhorar, mas ela também tem que morrer. Porque a partir do momento que você tira o teu especialista de fazer esses processos repetitivos, você coloca ele em melhorar o processo. Então, ele vai resolver aquele processo, aquele problema, para que aquela automação, por fim, venha a morrer e novas automações serem criadas. Pô, legal, gostei muito desse seu posicionamento em relação à perspectiva do analista, né, do engenheiro, né, de poder dormir em paz e acordar em paz, né. Isso, a gente sabe que no nosso segmento isso é muito complexo, né? A gente tem uma série de ambientes, uma série de preocupações e é bacana justamente colocar isso, né? A automação, ela atua numa perspectiva tanto da organização, mas também como aí dos analistas, engenheiros do lado humano, Sim. né? Justamente você não só mensurar os ganhos que você tem de redução, MTTR, correções, né? Agilidade,
mas também ter essa percepção do time, né, dos especialistas, né, que, poxa, ter uma tranquilidade para voltar para casa, dormir, conseguir se ter tempo hábil para realizar treinamentos, Sim. né? Então, poxa, o que a gente vê muito hoje é comum, assim, eu preciso me capacitar, eu preciso treinar, tá, vamos marcar um Não treinamento? tenho tempo. Mas eu não posso, porque eu tenho uma série de atividades. Então é justamente isso, né? Não só trazer ganhos, né, para a instituição, mas também ganhos aí para o lado humano e Sim. equipe, né? A E gente não pode não parar de consigo. pensar, né? A gente tem que pensar. A gente pensa em Exatamente. tecnologia, mas quem comanda as tecnologias é o ser humano, né? São as pessoas. E Exatamente. A quanto qualidade. mais qualidade de vida a gente der às pessoas, melhor ela vai desempenhar o seu papel. Então a gente pensa nesses dois pilares, né? A automação e tecnologia e o bem-estar dos nossos profissionais. Exatamente. Até como você começou o seu discurso, né? A automação em si, ela é um assunto muito amplo, né? Existem soluções de tecnologia, mas ela também é uma adoção, uma cultura, né? Envolve pessoas, plataformas, bem bacana. E assim, eu não consigo falar de automação sem lembrar de Ansible, por exemplo, né? Hoje, a Red Hat ela possui uma solução chamada Red Hat Ansible Automation Platform, muito conhecida no mercado como Ansible, que é toda uma plataforma de automação, né? Desde execução linha de comando até interface gráfica, inclusive os analytics, né, que fazem esses reportes de redução de custo, né, planejamento de economia, redução de horas, né? Então, hoje eu vejo, né, a atuação do Ansible, né, de uma forma muito estratégica no mercado. O Ansible é uma ferramenta muito diferenciada, né, acho que no passado eu já conversei e participei de alguns eventos com o Thiago sobre Ansible, e eu acho muito legal porque a capacidade de automação e integração, né, o ecossistema de componentes que o Ansible fala, ele é gigantesco, né, então estamos falando de sistemas operacionais, equipamentos físicos, né, o próprio hardware, roteadores, switches, balanceadores, Windows, clouds, virtualizadores, ou seja, eu consigo atender uma gama Sim. muito grande de equipamentos. E um ponto interessante que eu acho, Thiago, é que, até falando um pouco do Ansible, é que o Ansible é uma ferramenta de automação sem um foco específico em capacidade. Por exemplo, o Ansible ele faz muito bem questão de provisionamento, mas também faz muito bem questão de gerenciamento, a instalação de software, pode ser parte de uma esteira, né, de um pipeline. Então, eu acho muito legal essa dinâmica do Ansible, né, até o apoio da interface, notificação e gerenciamento, né. Então, gosto muito de trazer a questão do Ansible, porque acho difícil falar de automação sem lembrar do Ansible, né? É uma ferramenta muito interessante. Você já compartilhou comigo alguns projetos aí. Eu sou um fã do Ansible, né? Ele tem vários benefícios, inclusive o fato dele não ter um agente dentro da máquina que não consome recurso, né? Então eu acho que isso é um dos principais. E contando também que ele integra hoje com basicamente tudo. Então, ele integra com ferramentas de segurança, né, cofre de senhas, ele integra hoje com o CMDB, ele integra com ferramentas de ITSM, ele integra com ferramenta de AIOps. Então, a granularidade que ele possui, esse método de integração, ele é muito forte, ele é muito coerente e coeso. Então, dentro das automações, como você falou, né? Não adianta, não tem como a gente falar sobre automação e não pensar em Ansible para que ele consiga desempenhar o papel. Ele é uma ferramenta sensacional. Eu curto muito, sou um adepto, como você bem sabe, e já desenvolvi muitas coisas aí dentro do Ansible, das mais variadas, seja através de self-healing, seja com provisionamento, segurança, hardening e por aí vai. Legal. Isso é bacana, né? A questão como você disse, né? A aplicabilidade, né? E a vasta gama de capacidade de automação. Pô, legal, Thiago. E agora eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva, né? Acho que é muito legal a questão da automação. A gente até citou o Ansible aqui, você tocou num ponto que é interessante, que é o Ansible ele não precisa de agente, né? Justamente acho que um fator que fez com que o Ansible ficasse tão relevante no mercado, ou seja, a capacidade de adoção, ela é muito simples e rápida, né?
Aí eu já não estou comparando, tá, de uma forma fria, né, o que é melhor ou é pior, mas existem soluções que necessitam de um agente, né, são estratégias diferentes, mas vejo isso como às vezes uma barreira para adotar automação, porque você primeiro precisa acessar todos os equipamentos, instalar um agente, né, garantir que esse agente está no ar, está configurado, que uma porta de firewall foi liberada e que essa comunicação aconteça, atualização do agente. Então, eu acho legal essa dinâmica de não precisar de agente, justamente para ter uma adoção mais rápida e prática, né? E até por falar em adoção, queria entender com você, até na perspectiva do segmento financeiro, como nasce a automação, assim, como começa a automação, qual é a estratégia de início, né? Quais são as armadilhas? Bom, a automação, de uma forma geral, ela nasce por uma dor. Né? Então, basicamente, você não vai mexer no teu ambiente que está 100% funcional, funcionando redondinho. Então, normalmente, ela nasce por uma dor, por um ambiente que ele capota, por um ambiente que não tem um auto-scale, por um ambiente que degrada ao longo do tempo, e que você precisa de mão de obra, que você precisa dos analistas olhando 24/7 para esse ambiente, ou que você precisa fazer uma instalação em grande massa, né? Então, preciso instalar 50 aplicações dentro de vários servidores, isso pensando, né, num segmento aí financeiro. Como faz isso? Como faz sem automação? Eu contrato 50 pessoas, meu tempo ele é curto. Então, eu preciso integrar, né? Preciso entregar esse negócio. E como eu entrego? Né? O tempo é pequeno, o tempo é curto. Normalmente, cada vez mais, a tecnologia ela é mais dinâmica, ela é rápida. E não tem mais aquele tempo, eu tenho um projeto para entregar daqui 3, 4, 5 meses. Não, eu tenho um projeto para entregar ontem. Como faço? Então, o surgimento da automação e essa adoção, ela vem por uma dor. E pela automação ser algo de resposta imediata, ela ganha a popularidade necessária para que ela seja implementada cada vez mais vezes. O retorno ele é muito rápido, né? Eu lembro que em outras empresas que eu passei, que quando a gente levou essa questão de automação, na primeira automação a gente já teve um retorno. E foi naquela linha que eu comentei, foi um retorno absurdo. Tipo, um ambiente demorar 1 hora para ser restabelecido, chutando, falando números não exatos, né? Mas basicamente 1 hora para restabelecer uma aplicação, a gente levava 5 minutos para restabelecer ele de forma automática. Então, o ganho e os nossos clientes, principalmente, eles ficam satisfeitos, né? Porque às vezes é só um pico, é só uma queda, de repente não virou nenhum alerta, não virou nenhum incidente, ele já está sendo preditivo o suficiente para a automação entender aquele processo, entender aquele desvio e corrigir aquele processo. Então, resumidamente, a automação dentro das organizações, ela nasce por dores. Infelizmente, a gente sente a dor, entende a necessidade e implementa ela da melhor forma possível. E o retorno é imediato. E eu acho interessante, né, que geralmente, né, acho que não chega a ser em todos os casos, mas geralmente essas dores, elas estão relacionadas aí com algum objetivo de negócio, algum objetivo de área, né? Como você citou, assim, conseguir restabelecer de uma forma rápida, ou conseguir entregar projetos, né, ou soluções, né, de uma forma mais rápida, acho que é uma grande sacada da automação, né? Então, geralmente, ela resolve uma dor que está direcionada ou ligada aí a uma métrica de negócio, né? Você, como segmento financeiro, né, a gente sabe que no Brasil é muito rígido, né, a questão de disponibilidade das soluções, né, a gente tem um órgão que regula isso. Isso é muito importante, né? Então, a gente tem que ter um nível de disponibilidade. O mercado em si ele é muito agressivo, financeiro, né? Agressivo e competitivo. Então, a gente precisa conseguir disponibilizar soluções, né? Ou disponibilizar produtos para os nossos clientes de uma forma mais rápida, né? Eu lembro que antigamente eu ia fazer um projeto, uns 10 anos atrás, né? Quando eu comecei, às vezes o projeto durava uns 6 meses, 7 meses para entregar uma nova funcionalidade num site, né? Poxa, hoje em dia ele é muito rápido, muito dinâmico, não é?
o o Agile. desenvolvedor está com aquilo pronto, você já tem que estar com a... Exatamente, Então, já tem que estar com a infraestrutura. E não existe agilidade sem automação. Se alguém diz, eu estou no mindset de agilidade, pode ter certeza que a automação ela tá dentro desse contexto, porque eu não consigo ser ágil se eu não tenho uma automação embarcada por baixo. Legal. E tem um outro, tem uma dica que eu deixo, né? A gente até conversou um pouco sobre isso uns bons anos atrás, né, Thiago? Que é em relação à adoção da automação, né? Eu vejo muito isso, né? Ela cobrindo uma dor, ou ela atrelando, uma dor justamente está atrelada a um objetivo de negócio. Mas eu também sempre dou uma dica para áreas que estão, ou times que estão adotando a automação, ter uma estratégia, né, de adoção, né? Então, iniciar com atividades mais simples, né? Acho que é uma estratégia super interessante, né? Obviamente, né? Atividades simples que estão relacionadas muitas vezes a um objetivo de negócio que vai expandir mais esse ganho, né? Então, era muito comum quando eu trabalhava com automação, falar assim, o que precisa automatizar? Existem uma série de itens para automatizar. Mas às vezes a área, eu quero automatizar meu disaster recovery de data center, eu quero pegar uma atividade extremamente complexa para automatizar. Não que não seja possível, né? Mas obviamente a adoção da automação ela vai ser um pouco mais longa, né? A percepção de retorno também é um pouco mais longa. Então uma dica que a gente sempre dá é iniciar por atividades mais simples que vão te trazer ganhos rápidos, né? Embora sejam ganhos pequenos, mas já são alguns ganhos, né? Então, como você mesmo falou, às vezes eu tenho uma aplicação que ela para, ou eu tenho um servidor que eu preciso de um reboot, eu preciso fazer um restart, uma limpeza de cache. Então, são automações, são itens simples, obviamente vão gerar automações mais simples e já vão começar a trazer alguns ganhos, né? Então, ou seja, o que eu precisava de uma pessoa, 1 hora por dia para fazer, agora eu já não preciso mais, eu tenho aquilo feito de forma automatizada. E, consequentemente, eu consegui ter uma evolução, né, de mais estratégica, né? E aí passar para automações mais complexas, né? Isso é muito legal da automação, né? Independente se o que eu vou automatizar é complexo ou simples, eu sempre consigo embutir um ganho, né? E essa questão de embutir um ganho, ou da percepção do ganho, que eu acho muito interessante, né? A gente até já citou isso no começo, né? Não só redução de erros humanos, não só a melhor qualidade de vida, né, para o time, mas tem também a questão financeira no final do dia, né, que é muito importante, né, quanto eu reduzo, né, ou de valor ou meia-hora, ou de sei lá, multas por indisponibilidade, né. Existe, né, como você, né, costuma trabalhar com essa questão de percepção de retorno de investimento, percepções de ganhos da automação? Você tem isso de forma visível? Você através de relatórios? Qual é uma estratégia que você gosta? Assim, quando a gente fala, de novo, no mercado financeiro, tudo é números, é métricas, né? E a automação, quando a gente entrega, e aí não só trazendo para o ambiente interno, a gente pensa muito nos nossos clientes, né? E pensando nos nossos clientes, a gente tem métricas que são fundamentais, que são os nossos SLOs, que são os nossos SLIs, né? E que são bem altos, né? Então a gente não pode deixar o ambiente fora por X tempo. Como a gente garante isso? Então essa informação ela é muito válida para o mercado financeiro e no contexto do que você falou, né? Hoje a tecnologia e o setor financeiro ele é muito concorrido e o diferencial é você ter o olhar crítico para os nossos clientes. Você olha para dentro de casa, mas você garante que os nossos clientes vão ter um serviço de qualidade. Que ele não vai de repente fazer uma transação bancária de sábado para domingo, o teu ambiente vai estar fora e não tem hora para voltar. Então, você garantir esse bem-estar do nosso cliente e a confiança de que ele está num ambiente totalmente integrado, automatizado e confiável, principalmente, é o retorno que a gente apresenta dentro da nossa esfera interna. Interessante. Bom, bacana. E até, Thiago, também agora gostaria de ouvir de você sobre a questão da governança, né, da automação, né?
em um dos seus comentários você até citou, né? Poxa, a automação ela vai nascer, ela vai evoluir, mas em algum momento o ideal, né, que ela morra. Inclusive você falou isso na perspectiva de self-healing, né? É justamente ter uma falha, um incidente no meio ambiente e uma automação conseguir suprir, né, ou restabelecer aquilo de forma automatizada. Obviamente que essas falhas não podem, né, ou não deveriam ser recorrentes, né? Acho que uma automação antes dela deveria garantir que isso não acontecesse. Como que funciona, queria entender com você um pouco como que funciona, na sua perspectiva, essa governança de automação. Eu acho que ela é importante, até porque eu sempre falo isso nas minhas apresentações, que a automação ela não é um assunto novo, né? Automação de modo geral, se a gente pegar as primeiras soluções de automação, elas têm aí 10, 15 anos, né? Para mais. Mas o que acontecia é que a gente automatizava um componente e aquilo caía no esquecimento, né? A gente não dava o devido valor da automação, como você acabou de posicionar aí, de linkar isso com métricas, né? De quanto eu erro, de como eu acelerei, vinculado a SLO, SLI, SLA. Então, mas como que funciona essa governança desse nascer, expandir e morrer? Assim, tudo, seja automação ou outro processo, ela precisa ser metrificada. Aquilo que a gente não consegue medir, a gente não gera valor. E um dos principais... Essa frase é forte, hein? Mas é verdade. Infelizmente, hoje a gente acaba fazendo... Exatamente. Imagina assim um mundo sem automação. Uma área de tecnologia sem automação. Você vai repetir aquele mesmo processo 50 vezes. Onde você mediu esse cara? Como você garante que foi todas as vezes que você rodou aquele procedimento, ele foi correto? Qual a nossa taxa de error budget em cima desse cara? A automação, quando a gente implementa, ela deve ter uma rastreabilidade e uma metrificação. Então, todas as automações, pelo menos que a gente cria, a gente tem essa contabilização. Para quê? Para que a gente possa chegar na área de governança e dizer, olha, esse processo, ele reciclou 50 vezes. Tem algo errado. A gente tem que abrir um problema para esse cara, a gente tem que corrigir, e é algo crítico, porque dói. É muito fácil você entregar uma automação onde o ambiente é restabelecido e você não percebe. Por quê? Porque é de forma automática. Se você deixar, ele cai no esquecimento. E, de novo, se a gente não tiver essa metrificação, essa rastreabilidade e essa governança por baixo, você não consegue dar a devida importância para a correção de problemas que, concordo com você, que nem deveria existir. Não, perfeito. Perfeito. Muito, muito, muito legal o seu posicionamento. Nós da Rajet também compartilhamos da mesma ideia, né? É muito importante ter essas métricas, é muito importante ter essa visibilidade, né? Toda essa estratégia de governança, até para ter uma visibilidade se aquela automação, qual o valor, o real valor que ela gerou, né? Eu lembro que há uns anos atrás eu trabalhei em um projeto onde nós criamos uma espécie de escritório de automação. A gente tem muita demanda de automação dentro das organizações, porém é preciso entender se a automação faz sentido ou não, né? Então, às vezes acontecia de uma pessoa solicitar uma automação, mas quando a gente ia identificar o cenário da automação, era algo muito específico que ia rodar 2 vezes por mês e ia ter um custo de criação muito grande. Então, poxa, será que faz sentido essa automação, né, nesse primeiro momento, né? Ou, que seja 2 vezes por ano que vai ser, ou por mês que vai ser utilizada, assim, mas o ganho, né, o que ela resolve, compensa. Então, acho que é muito interessante para a gente não cair nesses erros, né, de construir e gerar pouco valor. Né? Então, só pegando esse gancho, é importante a gente deixar claro que a gente, quando desenvolve a automação, a gente não olha só, completando o que você falou, né? Não olha só para a quantidade. Eu entendo que seria interessante também a gente ter uma automação para casos críticos. Imagina o seguinte, no mercado financeiro, eu tenho uma automação que ela rode 2 vezes por ano. Mas se não tivesse automação, o prejuízo financeiro ia ser muito grande. Então, a viabilidade, o estudo da criação de uma automação, ela é o principal. Antes de você sair codando, sair criando automações, você tem que entender algumas verticais, né? Quantidade, criticidade, toda essa linha que abrange o nosso conceito de automação. não, perfeito.
Perfeito, cara. E, honestamente, eu já vi várias iniciativas de automação justamente falharem por não ter essa visibilidade e governança que você mesmo Sim. disse, né? Ou porque começou-se com uma automação que não gera valor, ou porque por mais que gerasse valor a automação, isso não era visível. Isso é até um item que eu acho interessante, né? E algumas literaturas da Red Hat, elas incentivam, que é justamente você demonstrar, né, ou deixar explícito os ganhos da automação. Né? Como eu falei, né, antigamente a gente até fazia uma automação, ela trazia um valor, reduzia um trabalho, mas em tese ninguém via, né? Ninguém sabia que era uma automação que estava ali por trás, então ela passava despercebida. Por passar despercebida ao longo do tempo, ela começava a falhar, porque o ecossistema em torno dela muda, né? E acabou que ninguém conseguiu captar o valor daquela automação e a estratégia de automação em si não cresceu. E até em cenários como você falou, às vezes são uma automação que eu vou executar 2, 3 vezes no ano, né, que é uma solicitação de um órgão, né? Eu já trabalhei em instituições onde a política era fazer, por exemplo, viradas de data center, né, ou testar a disponibilidade do data center a cada X Sim. meses. Então, vai ser uma automação que vai rodar, sei lá, cada 4 meses, 6 meses, mas é extremamente importante para que aquele ambiente esteja compliance ou seguindo determinadas normas, né? Então, muito importante e muito interessante essa colocação. Queria falar também, Thiago, e isso é um assunto muito quente hoje em dia, é a questão da segurança, né? Em especial o segmento financeiro, né? Entender com você no segmento financeiro, né, qual que é o papel da automação, como a automação, né, pode ajudar também nessa perspectiva de segurança. A gente está falando muito na questão de infraestrutura, criação, deployment, configuração, mas com viés de segurança, né? Como que você enxerga para o segmento financeiro o papel da automação? Olha, a questão de segurança, quando a gente trata de automação, ela é um dos pilares muito forte, vamos dizer assim. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu tenho várias aplicações, vários acessos distribuídos no meu time. Quando eu entrego uma automação, eu entrego ela atrelada a um cofre de senhas, onde eu não preciso ter as senhas distribuídas para os meus analistas, mesmo que sejam senhas de serviço, né? Eu consigo colocar isso dentro do meu ambiente automatizado para que eu não tenha acesso a essas senhas. Eu tenho um grupo específico de permissões, onde é restrito as senhas ao ambiente automatizado. Então, a segurança, ela vale ela tem todo esse viés quando a gente trata não só do mercado financeiro, mas do ambiente tecnológico, né? Ela é um dos pilares. E com a automação, a gente consegue garantir que acessos indevidos não aconteçam, que senhas não são distribuídas e que elas não são repassadas ao longo da rotatividade dos nossos profissionais. A gente garante através do... Oi. Isso você tocou num ponto que eu não tinha recordado, que é bem interessante, que é a questão de ter acessos que não necessitam do usuário. Sim. Eu já trabalhei em alguns projetos onde isso foi bem interessante. Já tinha um acesso por exemplo, às vezes pessoal de madrugada, como você mesmo citou, né? Tem um time um pouco mais reduzido, né? E às vezes não é o time de especialista, é um time só de monitoração em si. E você precisa, por estar responsável por aquele ambiente naquele lugar, você precisa disponibilizar ou compartilhar algum nível de acesso, né? Eu já fiz alguns trabalhos onde com automação a gente criou as automações que coletava ou executava o que ele precisava, né, através de um modelo de catálogo, por exemplo, né, sem com que aquele usuário ou aquele time tivesse acesso ao ambiente. Tá? Isso é bem interessante, né? Então, poxa, eu preciso, às vezes, falhou alguma coisa, ou teve algum erro, eu preciso de algum log de uma aplicação do servidor, eu já tenho uma automação pronta para aquilo, né, e a pessoa não precisar ter um acesso de usuário, né? Quando a gente fala de log, geralmente precisa de uma permissão maior, né, ou validar alguma configuração, então já tem uma automação específica para aquilo. Eu acho muito interessante também a ideia da automação, Thiago, na perspectiva de segurança, justamente para ter respostas rápidas a incidentes, né? Então, também já vi vários projetos, né? Quando a gente fala do ecossistema de segurança, né? Aí from Fire, ou falando de outras soluções IDS, IPS,
é preciso ter tomadas de ações rápidas, né? Quando a gente tem alguma característica suspeita dentro do ambiente, né? Um tráfego muito diferente ou intenso, né? Então, ou um comportamento dentro do servidor que é informado por um CIEM, né? Então, é interessante ter um conjunto de automações que realizam, né? Ou o fechamento, ou um bloqueio de um range específico, né? Ou desconectar ou bloquear um usuário, uma característica de funcionamento, né? Até para esse ecossistema de soluções, né, voltada para a segurança, a gente sabe que a área de segurança é muito ampla, eu acho interessante. E até para segmento financeiro também, um outro item que eu acho muito bacana trabalhar é a questão de compliance, Sim. né? Acho que o financeiro mais famoso seria aí, talvez o PCI, né, a parte de transação de dados, né, de cartão de crédito. Eu acho legal que hoje, inclusive, a Red Hat tem uma iniciativa chamada OpenSCAP, né, que é uma solução que ela faz, que já está junto com o Hell, não é uma solução vendida à parte, né, que ela faz toda a análise e relatório de um servidor baseado em compliance de mercado, né. Tem uma série, né, RIPA, PCI, e é legal que ele te mostra onde você acertou e errou, e ele já tem automações prontas para fazer aquela correção. Sim. Então, essa questão do PCI também acho bem interessante, conseguir tanto aplicar as políticas e você ter capacidade de auditar de forma rápida, né? Então, me mostra que isso está em compliance, né? Você rodar uma automação e ter aquele ok no final, que está tudo como deveria estar. Isso sem dúvida, é uma outra vertical da automação, garante qualquer alteração, ela seja prontamente restabelecida, né? Então, a gente pode ter automações aí, como você bem citou, de acessos indevidos, onde altere determinados properties do nosso ambiente. Né? Então, se a automação estiver configurada para analisar aquele properties e identificar a alteração, ela mesmo sobrescreve o arquivo antes mesmo de gerar um alerta e te manda a auditoria. Então, em tempo de segurança, quando a gente fala de automação e a resposta rápida, porque qualquer invasão, se a gente perde minutos, ela pode ser algo bem devastador para o nosso ambiente tecnológico. E com automação a gente garante, não resolve 100%, né, sejamos bem francos, mas ela mitiga muito o risco de um problema muito maior, né? Sim. E até a questão das falhas de segurança, além de prejuízos financeiros, né, também tem um prejuízo de imagem Com muito certeza. grande, né, que para o setor financeiro é muito crítico. Com certeza. Poxa, Thiago, só tenho a agradecer pelo o papo, foi uma aula aí sobre as estratégias de uso, né, da automação para o segmento financeiro, estratégias de adoção, alguns casos que você compartilhou. Agradecer também o pessoal do Digital Bank por essa oportunidade, tá? Então, muito feliz de estar aqui, contem com a gente, né? Fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas e questionamentos, estamos à disposição. Thiago, mais uma vez, fique à vontade para se despedir aí, muito obrigado pela participação. Bom, de novo, obrigado pelo papo, é sempre muito bom falar sobre tecnologia, sobre automação, então, melhor ainda, né? E se hoje a gente está conversando aqui, é porque a gente tem bastante processos automatizados que estão segurando a bronca lá. Então, é a verdade. Obrigado de novo pela oportunidade. Por isso que você tem tempo para estar aqui, né? Tem uma tarefazinha sendo automatizada lá. Com certeza. Obrigado de novo e estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Buenísimo. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Tiago, por esa charla. Siempre cuando hablamos de algún proceso que estemos hoy día realizando en transformación, siempre es bueno tener algún caso de éxito y sobre todo quizás un banco que nos cuente cómo está automatizando algún proceso, que yo creo que es lo más importante. Vamos a esperar a Alan Roque, quien es especialista en soluciones de Red Hat, quien nos va a estar acompañando y va a estar un poco resolviendo y contestando hoy día las preguntas que están saliendo. Y lo estaba comentando, Alan, que es muy bueno no tan solo hablar desde la mirada de lo que hace Red Hat, sino que es muy bueno tener algún caso de éxito o tener alguna empresa que cuente
cómo ha sido el proceso, por dónde ha partido, que quizás muchos de estos procesos, como tú decías, no son nuevos, llevan 10, 15 años ya en procesos de automatización, pero siempre es bueno por dónde parto, qué es lo que hago. Y aquí tenemos ya un par de preguntas, Alan, donde Octavio Alemán lo vi muy ahí metido dentro de este webinar, nos hizo varias preguntas, y una de las preguntas que nos hizo, nos vamos a quedar ahí con una de las últimas, nos dijo, ¿es requisito que el desarrollador de soluciones de automatización para servicios financieros además posea un perfil y experiencia en ciencias administrativas? Octavio, muchas gracias por participar, siempre te vemos en los webinars, así que, Alan, no te escuchamos, Alan. Ahora sí. Sí, yo creo que es muy importante esta experiencia en ciencia administrativa, ¿no? Otros casos como UX, ¿no? Experiencia con el usuario, con la gobernanza, ¿no? Para conseguir trabajar con el desarrollo de la automación. Es como dice Tiago en nuestra presentación, es importante ter a automação linkada com uma administração, com governança, para que possa ter o resultado, o ROI, né, pela automação. Perfecto, buenísimo. Mira, tenemos otra pregunta también de Priscila. Muchas gracias, Priscila, por tu pregunta. Nos dice, ¿qué consejo le daría a una pequeña aseguradora que quiere iniciar la automatización de procesos? Porque siempre cuando estamos hablando de estos procesos pensamos quizás en las grandes empresas, los grandes bancos, las grandes compañías, pero también esto está identificado y lo podemos desarrollar en pequeñas, medianas, en pymes, en MIP, en startups, que ese es un poco, yo creo, el desafío. Sí. Yo creo que es muy importante iniciar con automaciones más simples, né, que dão ganho, valor, né? Não cometer o erro de começar com automações mais complexas, mais maiores, né, que tendem a demorar a mostrar seu valor, né? Nós recomendamos sempre trabalhar com casos mais simples, identificar os ganhos, ganhar experiência, em seguida divulgar os ganhos da automação, mostrar para os outros equipos da instituição, crescer de forma evolutiva, né? É uma estratégia muito interessante. É um erro muito comum de algumas instituições, de empresas, começar com automações complexas, né? E não ter uma boa experiência em um primeiro momento. Sim? Então, eu creio que começar simples, identificar ganhos, divulgar os ganhos, as conquistas da automação, engajar, né? Comprometer os times com automação, é uma boa recomendação, conselho. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Continuamos con Alicia, que también nos pregunta, ¿cómo integramos la automatización en la banca seguros? Sí, bueno, Ansible, hablando de Ansible, que fue la solución que hablamos acá en la presentación, Ansible le permite, por ejemplo, configurar o automatizar de forma simples los componentes de seguridad. Usted puede tanto trabajar con la parte de hardening, de computadores, las definiciones de las configuraciones, o puede también integrar las soluciones. Por ejemplo, si tienes un posible falla, un erro en la infraestructura, utilizar la automación para hablar con varios componentes e enviar sus logs, sus erros, o habilitar uma puerta de firewall. Sim, eu posso usar de muitas formas a automação para a segurança. É um caso de uso muito interessante. Hoje eu vejo as empresas, as companhias usando Ansible, por exemplo, para configuração de servidores, para segurança de servidores, firewalls, proxies, load balance. É um caso muito importante. E como eu disse com o Tiago na apresentação, para a parte de compliance também, né? Se para, por exemplo, PCA,
para los servidores que hacen procesamiento de credit cards. Es un caso de uso muy, muy interesante. Perfecto, perfecto. Alan, también aprovechemos de responder porque Octavio también nos hizo otras preguntas, Octavio Alemán. ¿Se puede estimar sobre qué lenguajes son desarrolladas estas soluciones para servicios financieros? Cuando hablamos de servicios financieros, tenemos diversos lenguajes de desarrollo. Yo creo que hoy es muy común ver los equipos trabajar con Python, Go, JavaScript, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones de la automación para servicios financieros, tenemos, como dice Ansible, ¿no? Que es una lenguaje de automación, una forma de describir la infraestructura como código. Ansible es desenvolvida, desarrollo en Python. Perfecto, perfecto. Y ahí también, Alan, un poco hablando de cómo ves América Latina hoy día, en todos los procesos de transformación. Hoy día tienes una mirada más amplia, no tan solo Brasil, sino que qué está ocurriendo en el resto, desde México hasta Argentina. Nos ha tocado participar de varios levantamientos en bancos, en compañías de seguro, en cooperativas y cajas, que son también parte de todo este ecosistema y esta economía que tenemos hoy día en América Latina. Pero también nos preguntan cómo parto, desde dónde parto. La mirada que tuvimos recién de Tiago fue desde la parte TI, sobre la parte de procesos. ¿Tenemos que siempre partir desde la parte TI o ustedes como Red Hat hacen primero también una asesoría, una consultoría para ver desde dónde pueden hacer todo este acompañamiento en el tema de automatizar algún proceso? Sí. Nós acá en Red Hat tenemos un time que ayuda a los equipos a identificar dónde comenzar los procesos de automación. Es común comenzar a trabajar con con TI, son casos de ganhos más expresivos, más rápidos. Mas temos também casos de automação a nível organizacional, a nível de times, soluções, sistemas. Mas TI é o caso mais comum hoje para Red Hat. Ya, y mira, antes ya de pasar a la pregunta reflexión, para ir terminando, Edward Fry nos pregunta, ¿cómo evitar que los desarrollos de automatización solo queden en manos del área usuaria? He visto que muchos de ellos son soluciones de áreas diferentes de TI. Muchas gracias, Edward. Ok. Sí, una estrategia es ter una área principal de la automación, ter la automación de forma centralizada. Este es el caso de cómo Thiago trabaja en Banco Neon. Es una área responsable pela automación que presta servicios para otras áreas dentro de la institución. Es muy importante não ter dentro da companhia, que, como se diz, ilhas, automation island, ilhas de la automação, onde cada equipo usa uma solução diferente. O melhor caso é ter uma área central que cria e coordena, organiza, desenvolve as automações. Essa é a melhor estratégia, eu creio. Não é um problema diferentes áreas trabalhar com suas próprias automações, mas é importante ter um padrão, uma governança. ¿No? Perfecto, perfecto. Y mira, y Galo Alejandro nos pregunta, al automatizar los procesos, ¿es indispensable usar los principios Six Sigma? Muchas gracias, Galo. Sí, muy importante. Ese principio es muy buen punto. Que sería la definición, por ejemplo, de la automación, mensurar los ganos de la automación, analizar cómo esa automación, desenvolver, crear la automación, y después verificar si la automación está ejecutando con suceso. Es muy importante
utilizar esta estrategia, ese principio, ese sigma. Perfecto, perfecto, buenísimo, Alan. Yo te agradezco el tiempo, como también le tenemos que agradecer a Tiago, quien es gerente en Banco Neón, que nos dio el tiempo para contarnos también un poco cómo ha sido este camino. Cómo ha sido este camino que él partió hace 8 o 10 años, un poco contándonos por dónde partió y cómo fue todo el proceso de automatización en sus equipos, que ocupó algo muy importante, que muchas veces cuando uno habla de automatizar, piensa que significa eliminar puestos de trabajo. Y todo lo contrario, puede ayudar a esos puestos de trabajo a eficientar sus propios procesos. Entonces, yo creo que esos son aspectos muy relevantes para tener en consideración. Así que yo me despido. Si tú también quieres, Alan, te despides con la reflexión final para darle fin a este webinar donde hemos hablado de la automatización. Sí, ese punto es importante y quiero hablar también. La idea de la automación no es sacar lo profesional, lo analista, lo ingeniero. La idea de automación es tirar toda la carga de trabajo que no es necesaria para que la persona, lo profesional, lo trabajador, puede focar en su objetivo, en sus métricas, su estrategia. Tiene tiempo para estudiar otras tecnologías. Yo creo que la automación es necesaria para la transformación digital, la innovación. Recientemente yo leí un artículo que decía algo como es posible tener automación y no ter transformação digital, mas é impossível ter transformação digital e não ter automação. A automação está diretamente ligada com a transformação digital e pode ajudar a equipe ou a companhia, independente do caminho, jornada de sua inovação e transformação. Buenísimo. Muchas gracias, Alan Roque, especialista en soluciones de Red Hat. Muchas gracias también a todo el equipo de Red Hat. Agradecemos a todos los que participaron también como asistentes, a todos los que hicieron preguntas y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Alan. Gracias, Tiago. Gracias a todos los que participaron en este webinar. Un gran abrazo. Que estén muy bien.